E aí, pastor, como é que vai? Tudo tranquilo? Tudo em paz, graças a Deus. Apesar das dificuldades do momento, que são de todos nós, vamos Sim, seguindo, levando a Bíblia a todos. sem dúvida. Como tem que ser, né? Como tem que Isso. ser. Eu acho que a gente está reaprendendo muita coisa nesses tempos de dificuldades e uma delas é a gente, inclusive, como cristãos, a gente reaprender o valor das Escrituras, né, pastor? Como as Escrituras falam para o nosso coração em momentos como esse, em momentos difíceis como esse que a gente está vivendo. E quão é importante nós falarmos sobre a causa da Bíblia também por conta de tantos desafios que esse tempo de pandemia nos reserva, né, pastor Henrique? O pastor Ernie Seibert é um pastor luterano, formado em 73, se eu não estou enganado. É isso aí? Isso. Então, o senhor se formou um ano antes do meu pai. Exatamente. Nós éramos contemporâneos no tempo da Faculdade de Teologia. Isso É aí. isso aí. Então, meu pai, pastor Wilson Regina, Wilson se formou em Regina. 74, né? Isso. Muito bem. Professor de teologia sistemática e teologia prática, especialista em comunicação, gestão, liderança e marketing, serve ao Senhor na Sociedade Bíblica do Brasil. Já vão, pelas minhas contas, uns 18 anos, mais ou menos, talvez mais do que isso. Já faz mais que isso, faz mais de Isso, 25. mais de 25. E como diretor executivo da SBB, então, desde 2018, substituindo o Isso, Dr. Rudi Zimmer, né? exatamente. Seja muitíssimo bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite de nós conversarmos. E está aí a palavra com o senhor para dar um recado inicial e uma boa noite para todo mundo que está conosco. Isso. Boa noite a todas e todos. É uma alegria estar aí pelo Instagram, possivelmente na casa de todo mundo, porque está todo mundo isolado socialmente, e trazendo uma mensagem que, às vezes, a gente fica pensando o que a gente precisa mesmo na vida, né? Quais são as coisas que a gente precisa. É um tempo de reaprender as coisas. E um aprendizado que, ao longo do tempo, eu fiz é que uma das coisas mais necessárias que a pessoa precisa é uma mensagem de conforto, consolo e orientação para a vida. Isso é a Bíblia, né? Aonde a Bíblia falta, ali falta, às vezes, consolo, falta esperança, e no fim falta tudo, porque isso é o que movimenta a vida. Não é o dinheiro que movimenta a vida, não é nada. Às vezes o pessoal diz a saúde é o mais importante, né? Na verdade, é uma perspectiva de vida que a Bíblia traz que é importante. Que a nossa vida não é uma passagem aqui no mundo, não é o que a gente tem aqui no mundo que é o mais importante. Ela nos coloca numa perspectiva eterna. Então, quando a gente tem essa perspectiva, a gente muda os valores, né? Muda os valores. E isso a palavra de Deus faz. Por isso que ela é tão importante. Uhum. Eu concordo plenamente com o senhor e ela é tão importante que ela, obviamente, transforma a nossa vida e nos redireciona e reorienta sob o ponto de vista espiritual. É um livro que fala com o leitor, né? É um livro Exatamente. inspirado pelo Senhor. Deus age por meio dessa palavra e opera a fé, opera ali graça e vida e salvação para aquele que entra em contato com essa palavra e que o Espírito Santo age no coração dele. E também é uma palavra que lança luzes, inclusive, para a vida em sociedade, né? No mundo plural que nós vivemos, um mundo em que, de maneira civilizacional, nos últimos 300 anos, os valores do reino foram tirados da arena pública, foram escanteados, porque não passaram, então, num crivo de um método científico que o iluminismo trouxe e rompeu e emancipou o homem das amarras que essa palavra trazia
sob o ponto de vista civilizatório, introduziu na arena pública uma religião secular. Na verdade, o secularismo tomou conta dos elementos, de vários elementos da religião, e muito especialmente da religião cristã, e fez com que as mentes fossem escravizadas dentro desse ambiente, isso sob um ponto de vista cristão, obviamente. Mas na arena pública, a igreja ela perdeu espaço, e ela tem buscado, acho que o senhor concorda comigo, buscado nos últimos 10 anos uma retomada desse espaço de influência. E a Bíblia, obviamente, ela acaba sendo um livro que une todas as vertentes que sob ela se agremiam e tem buscado influenciar várias esferas da sociedade, né? E aí, óbvio, com alguns abusos, com algum uso inapropriado, com alguma mistura nas esferas. É por isso que nós, do direito religioso, temos a nossa cruzada aí de conseguir trazer para a sociedade brasileira uma noção correta a respeito da laicidade brasileira, da maneira como igreja e Estado devem se relacionar, da maneira como o poder religioso ele deve buscar o bem comum na esfera transcendental e o poder civil, né, dentro da sua esfera material, dentro da nossa tradição luterana comum, né, aplicando o pensamento da teologia dos dois reinos e a teologia das vocações, né, pastor? Sabe, durante tempo agora da chamada quarentena, eu fui, como a gente fica em casa, e aqui em São Paulo a gente perde muito tempo no trânsito, eu perco mais ou menos 2 a 3 horas por dia indo e voltando do trabalho, quando estou aqui dentro, e não tive tantas viagens, porque não há muita demanda nesse momento. Eu consegui ler algumas coisas, eu revisitei um período da história muito interessante, que é o período dos pais da igreja, logo depois da subida de Cristo ao céu. E ali houve um momento de diálogo muito interessante com a cultura da época. A cultura era a cultura grega, da filosofia clássica, e a cultura romana, do Estado romano, de onde vem o fundamento do direito. E nesse período, os pais da igreja tiveram que responder uma série de questões e ver como a fé cristã responde, como ela entra. E é muito interessante esse momento, porque muitas vezes a gente vê isso aqui também. Então, hoje em dia a religiosidade ela foi colocada quase que na esfera da vida privada. A Sim. pessoa pode pensar religiosamente, né, aquele velho ditado: pensamento é livre desde que você não o expresse. Exato. É livre da cabeça para dentro, né? Mas, na verdade, todos falam a partir de convicções básicas. Inclusive, o pensamento não religioso fala a partir de convicções não religiosas básicas. E nós vivemos um período muito interessante agora, nessa quarentena, porque, de um lado, procurou-se exaltar a ciência, né, o valor da ciência, e quem estudou um pouquinho da filosofia da ciência, dos fundamentos da ciência, né, da teoria do conhecimento, ele sabe que os fundamentos são muito sutis e não há simplesmente um ponto de vista que seja aquele que é o correto. Sempre há mais de uma solução. E é isso que nós vemos de novo aqui dentro da nossa experiência de vida. Por isso é tão importante que a Bíblia, ela não se posiciona politicamente nem para a direita, nem para a esquerda, nem para o centro. Esses posicionamentos políticos são das pessoas. Mas o que a Bíblia faz, ela nos questiona diante de tudo isso. Ela procura esclarecer os nossos pensamentos. Então, eu conversei com um amigo, um debate que agora já foi colocado, mas que às vezes coloca ainda muita lenha na fogueira, quando você pergunta qual é o capítulo da Bíblia que fala sobre a aposentadoria. E era um tema de discussão, de justiça e tal, mas era a partir de convicções básicas do ser humano. Hoje esse capítulo já está praticamente vencido, está sendo regulamentado,
Mas assim são muitas outras discussões que nós temos. Por isso é tão bom a gente ler e reler a Bíblia. Como você falou, ela dialoga conosco. Ela não dialoga naquilo que muitas vezes é chamado só o pensamento religioso. Ela dialoga conosco na vida toda. Então, a Bíblia, ela tem essa característica. É por isso que nós cristãos a chamamos palavra de Deus, porque ela vai além da compreensão humana, além do pensamento humano. Ela não se alinha às nossas convicções humanas, mas elas questionam, sejam elas quais forem. E é tão bom a gente ser questionado, porque a gente começa a refletir e a reposicionar. A gente aprende coisas muito importantes. Sem dúvida. E isso me faz pensar, pastor, sobre o ambiente onde a palavra, né, a terra onde essa palavra é semeada, né? E aí a terra, não a terra do coração humano, mas a terra mesmo, né? O lugar, as nações, os países. Nós vivemos num mundo, e é incrível como tem gente que ainda não se dá conta disso, em que mais ou menos 70% da população mundial vive em lugares onde existe uma grave repressão à liberdade religiosa. Existem restrições muito profundas à liberdade religiosa, e isso está diretamente ligado também, isso vai desdobrar ali na frente, em restrições também a outras liberdades civis fundamentais, a um governo autoritário, que mina a criatividade, que mina a livre iniciativa, que também vai regular muito fortemente os aspectos privados da vida humana, que vai dizer que vai legislar sobre moralidade de uma maneira fora dos parâmetros do que nós podemos entender como direito natural, que são aqueles direitos inerentes à existência humana, pré-existentes ao Estado, que não nasceram com a Revolução Francesa e não nasceram com os movimentos constitucionais, mas que nasceram porque o ser humano, ele por natureza, a ele foi concedida uma dignidade, e nós aqui temos a fonte primária de onde essa dignidade é conferida ao ser humano, né? Atributo de quem essa dignidade é, e derivado de quem nós temos essa dignidade, mas que vivemos com graves restrições. E o Brasil, e eu falo sempre isso, e é por isso que esses tempos que nós estamos vivendo, para nós, são tempos tão assustadores. No Brasil, nós temos vivido um oásis de liberdade, um grande oásis de liberdade religiosa que permitiu que iniciativas como a SBB florescessem. E florescessem a ponto de a SBB hoje ser um farol, tenho certeza que uma sociedade bíblica modelo para o mundo. Eu acho que isso é importante do senhor também dar uma falada um pouquinho do posicionamento da SBB hoje no Brasil e no mundo. Isso. A questão o reconhecimento da Bíblia, que vai além do que é classificado normalmente como livro religioso, ele ficou claro já, até a Organização das Nações Unidas, ela num determinado momento, através da Unesco, né, que é a que cuida mais da cultura, ela apoiou a Bíblia como sendo um patrimônio da humanidade. A Bíblia ela é mais do que um livro de religião, ela é um patrimônio da humanidade. Então, quando você começa a ler a Bíblia, você começa a ter uma antropologia e uma cosmovisão muito particular que valoriza o ser humano, porque ele é a imagem de Deus, que valoriza a criação, porque a criação foi criada por Deus, que toca num dos pontos mais difíceis do ser humano, que é na questão do erro, como é que as pessoas erram, o que tradicionalmente era chamado de pecado, né? Então, ela apresenta essa realidade humana e explica isso de uma maneira que até é inexplicável, que os filósofos se debatem até hoje sobre essa questão. Agostinho dizia, por exemplo, que a questão do mal era a ausência do bem, e por isso entrava o mal. E aí, por aí andou a filosofia. Mas a Bíblia, embora ela toca nesse ponto e diz, esse ponto só tem uma solução,
que é a grande mensagem do cristianismo, é o perdão e o amor. Não se resolve, não é por olho, dente por dente, não é por essas questões, mas há um momento que você tem que perdoar, e parece que isso, aos poucos, até no direito, ele é reconhecido, como tem um momento que você, se não der uma anistia ou um perdão irrestrito, ou disser, vamos olhar para frente com um novo olhar, que nós podemos chamar de amor. Isso é da vida humana, isso precisa. Enquanto que a extrema judicialização de tudo também não vai resolver o problema, porque Claro. vai de um processo a outro. Então, a Bíblia tem esse caráter. Nós estamos entrando por uma das áreas. Mas ela tem caráter também para o homem simples, né? A pessoa simples, tratando de coisas que nós vamos ter que tratar mais uma vez. Por exemplo, daqui uns dias vai estar aí de novo um grande desemprego, não tem como evitar com essa parada brusca da economia. Não há dinheiro para pagar todos os salários. Você pode até querer que pague, vai haver quebra de firmas e tudo. Então, nesse momento, a sociedade bíblica, por exemplo, que você mencionou, ela também Sim. passa pela mesma dificuldade dos outros, mas nós não estamos aí apenas preocupados com como pagar as contas, nós estamos vendo que a nossa missão nesse momento é trazer esperança, né? E trazer esperança. Estamos, como nunca, trabalhando na distribuição da Bíblia e pedindo, se não há o recurso financeiro, vamos pedir para os chamados sócios da sociedade bíblica. Quem são esses sócios? São os que amam a Bíblia e querem bem que eles ajudem para que essa mensagem de esperança não falte numa hora tão difícil. Então, por aí a gente está colocando. E, sem dúvida Sim. alguma, a sociedade bíblica ela é modelar no mundo, nesse sentido. Como país, está certo que é difícil comparar países, porque as populações são diferentes, mas há grandes países no mundo também, países cristãos, mas com situações diferentes. Dentro da família das sociedades bíblicas, a Sociedade Bíblica do Brasil continua sendo a que mais distribui Bíblias em um só país. Isso é uma coisa muito bonita aqui no nosso país. No ano Sim. passado, Bíblias impressas foram aqui no Brasil, cerca de 5 milhões, Sim. e mais 1,5 milhão de Bíblias de download por aplicativos digitais. Você Isso é mencionou fantástico. o nosso amigo Rocco, há pouco, que estava aqui entre a audiência. Isso, Paulo Oliveira, querido. Uhum. Isso, Mr. Rocco, o Uhum. Paulo, eles desenvolveram um aplicativo aqui no Brasil que também oferece a Bíblia e as Bíblias da SBB para download gratuito, e você pode ali ler a palavra de Deus em seu celular, no seu tablet, computador. Isso é uma coisa fenomenal que a gente É, pode ter. é fabuloso. Pessoal, eu fixei um comentário aí. Esse link, se você quiser clicar, você vai preencher alguns dados e você vai ser direcionado para um link importante da Sociedade Bíblica, que está com esse projeto nesse momento, que é o SOS Causa da Bíblia, que nós vamos também falando aí. Mas se você já quiser ir clicando, colocando seus dados, vai ser importante para que a gente possa também conhecer um pouco mais e divulgar para vocês bons materiais aí, tanto da SBB quanto do direito religioso, para que todo mundo fique bem ligado nesses tempos importantes de quarentena, né, pastor? Isso. Nós estamos agora chegando aí a 2.600.000 casos no mundo, com 182 mil mortes. No Brasil, a atualização de hoje foi 45.757 casos, 2.906 mortes, né? E eu queria saber aqui que o senhor, qual tem sido a sua leitura, pastor, a respeito desse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Como tem sido a sua leitura da reação da sociedade? Como tem sido a sua leitura também da reação das autoridades? Isso de uma maneira ampla, porque é importante que a gente possa falar um pouquinho sobre os efeitos da tsunami, né? Os efeitos desse problema do coronavírus, que vão além da situação de saúde, né? É uma situação triste, são vidas que se perdem, outras tantas que sofrem, mas tem outros elementos também da vida
que vão entrando em sofrimento, e é um processo crescente, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua leitura geral aí do momento que nós estamos vivendo. Eu acho que é difícil, quando a gente está num momento complicado como esse, é muito difícil você ter certeza absoluta das coisas. Eu vou pegar uma coisa que ainda não foi politizado, mas o uso generalizado das máscaras. Tá? Logo que chegou a pandemia, os especialistas diziam isso não ajuda nada, não adianta Sim, botar máscara, né, para sim, proteger. E hoje parece que a opinião é exatamente a contrária. exato. Se todo Minha mundo última usar... ida para São Paulo, eu e o Thiago nós tiramos uma foto com máscara. Eu acho que nós estávamos até indo para... Não, era para São Paulo ainda, não era para Campina Grande. Saindo com máscara, mas foram uns 4, 5. Mas vocês estão doentes? Estão obrigando máscara? Não, máscara é só para quem está mal. Agora já virou, né? Já mudou, né? Então, apontando esse exemplo, eu quero dizer como é difícil a gente saber o que é certo e o que é errado, né? Qual é a ponderação mais correta em tudo isso. Mas algumas coisas a gente percebe muito claramente. Primeiro é que a perspectiva, por exemplo, todo esse número de mortes, todo dia você diz tantos mortos. Antes também morria gente, né? Só que ninguém anunciava que... Eu não sei quantas pessoas morrem por dia aqui em São Paulo, morriam antes e agora. Eu não sei qual é a diferença, né, de número. Deve haver alguma diferença. Mas, de qualquer forma, se todos os dias as pessoas morrem tantas pessoas, morrem tantas pessoas, morrem tantas pessoas, certamente ia ser assustador. Quem vive, quem vive na área da saúde, em hospitais, sabe que tem doentes terminais constantemente nos hospitais. E as pessoas que lidam com mortos, elas lidam com uma realidade muito dura da vida, porque o ser humano ele vive na perspectiva de viver sempre. Ele sabe que essa perspectiva para. Agora, essa notícia fez com que aparecesse muito claramente na sociedade um medo da morte. O medo Sim. da morte. Se você volta para a Bíblia, ali diz que você não consegue acrescentar um côvado, né, à sua vida, e aí você diz agora, não, se você fizer tudo isso, você não vai morrer tão cedo. Como é que você coaduna essas duas ideias? Né? Então, tudo é muito complicado. Né? A Bíblia também diz que a gente deve cuidar da saúde e cuidar do bem-estar das pessoas e tratar. Aliás, foram os cristãos os primeiros que abriram hospitais de caridade. Antes que a sociedade tivesse essa noção, os cristãos começaram a tratar disso. Agora, os primeiros que lado... botaram a mão na massa na hora da pandemia. A pandemia, a praga antonina no século II, no ano 136 depois de Cristo, os pagãos não tinham uma teologia da misericórdia, né? O pessoal que ficava mal ficava à própria sorte. Os cristãos iam lá e ajudavam, cuidavam dos doentes, faziam os funerais e assistiam a família das viúvas, dos órfãos, né? E eu lembro também esse pavor da morte, quando a pessoa diz assim, no meu prédio tem né, e parece que com coronavírus, parece que agora está um risco à vida de todo aquele prédio, etc. e tal, né? Então, a cristã, ela diz, Jesus venceu a morte. Isso ajuda até a pessoa mais simples. E mesmo, tem uma história, ela é real, de uma senhora que trabalhava num hospital de caridade cristão na África, tratando de leprosos. E veio um visitante, uma pessoa de fora, cheio das posses. Ela olhou aquela senhora cuidando daquelas pessoas ali, naquele estado. Aí ele disse para ela, eu admiro o seu trabalho, dinheiro nenhum faria com que eu fizesse isso. E aquela senhora, com toda simplicidade, respondeu, nem a mim, eu não faço isso por dinheiro. Exatamente. Então, essa tranquilidade hoje, no meio dessa pandemia, nós cristãos temos, eu vejo cristãos, por exemplo, essa Bíblia que nós fizemos, Vencendo o Medo, é uma Bíblia justamente para ajudar, tem pessoas muito simples, muito humildes, elas me ligam e dizem, pastor, como é que eu faço? Eu quero contribuir. Eu tenho uma pessoa que eu conheço e ela ganha o salário mínimo do INSS,
ela entrou nessa campanha SOS Causa da Bíblia, ela disse, eu quero contribuir com R$ 2.000 em 10 vezes de 200 para ajudar, porque a Bíblia não pode faltar. Então, Deus seja essas louvado. coisas comovem, né? Porque muitas vezes as pessoas, e aí eu até faço um apelo, as pessoas que têm mais posses, e tem muitos que têm alguma reserva, ninguém vai entrar no céu com dinheiro, né? Você fica guardando, guardando. Às vezes, pensa um pouquinho, ajuda alguém, né? Ajuda alguém, dá esperança, né? E esse é o momento de nós ajudarmos, para que as pessoas tenham essa palavra de esperança. Eu sei que é difícil, né? Na sociedade bíblica, por exemplo, nós não temos dinheiro para pagar os salários, né? Nós entramos nisso de fazer corte do salário pela metade para os funcionários e os que ganham menos, 25%, e tentar, dessa maneira, contornar a crise, mas é preciso continuar dando a Bíblia à pátria, como dizia o nosso lema mais antigo. Isso a gente não pode, as próprias igrejas nos ajudam muito. As igrejas passam um momento de dificuldade, com as portas fechadas, não tem cultos, e as pessoas às vezes nem sabem como fazer uma contribuição por transferência bancária, coisa que vale. E a igreja passa essa dificuldade também no meio de tudo isso. Mas existem muitos cristãos que não passam por isso. Essa crise ela não está atingindo a todos igualmente. Claro. Há setores, por exemplo, os funcionários públicos até agora, né, não ouvi caso de que estão tendo descontos nos seus salários. Então, eles podem ajudar mais do que os outros nesse momento. Existem outros, por exemplo, os que trabalham no setor de alimentação, a agroindústria, todos esses setores estão se movimentando e podem se movimentando para cobrir as necessidades. Sei que outros parou simplesmente o seu comércio, estão com dificuldade tremenda. Mas é essa hora que a gente vê que o amor ao próximo faz com que as pessoas ajudem. Nós temos uma cultura no Brasil muito complicada de terceirizar o amor ao próximo, né? A gente gosta de terceirizar a ajuda e achar que isso é um dever do Estado, que os nossos impostos pagam isso, né? E não é por aí, né? A responsabilidade, Jesus foi cirúrgico, como sempre, né? A responsabilidade nossa é justamente com o próximo, com aquele que está ali, com quem você vê a necessidade. E aí é o teu chamado para você ser ali o próprio Jesus ali, o próprio Deus cuidando, uma máscara de Deus ali, né? Cuidando da vida daquela pessoa, né? E isso é muito importante. Dando um oi aqui para o nosso querido Sérgio Lutz, ele fala ali que um dos efeitos da crise é que nós podemos perder escolas cristãs, congregações vão sofrer, precisamos de novas soluções. E uma coisa que eu penso, pastor, não sei se o senhor concorda, é que, óbvio, nós estamos aí ainda chegando no olho do furacão da pandemia no Brasil. Nós estamos aí na rampa ascendente ainda, né? Vai haver agora, nos próximos 30, 60 dias, uma mudança, eu acho, de eixo. O sul começa a ficar mais frio, de repente começa a ficar mais para cá. Alguns casos aumentam um pouquinho para cá os casos, mas o que eu acho também, eu ouvi isso, é que vai ser muito importante na retomada que a psicologia da retomada ela aconteça. As pessoas elas naturalmente estão com medo, naturalmente elas estão se preservando. Os que estão com os seus vencimentos em dia estão buscando economizar, estão gastando menos, isso desacelera a cadeia econômica como um todo. E na volta, quando nós voltarmos à convivência social, a tendência é que a retomada ainda demore um tempo. Então, que a economia como um todo ela tem ainda um tempo de retração para que depois ela possa voltar a ter um combustível maior. E é importantíssimo que nós, como cristãos, demos exemplo da esperança que nós temos. Sendo responsáveis, não sendo perdulários, porque isso não convém, isso não é uma virtude, né? A virtude é a moderação, né? É a prudência e a moderação, mas também a perseverança, né? A longanimidade, nós estarmos continuamente com um olhar de esperança, não apenas de palavras, mas de atitudes também. E isso faz parte na cadeia que no Brasil nós precisamos aprender, que é
a filantropia, nós precisamos aprender essa cultura de ajudar o próximo, de nos organizarmos em torno de movimentos que sejam sérios, que comprovadamente cumpram a sua missão institucional, que cumpram aquela visão que inspirou as pessoas que formaram ela. E eu tenho a alegria de poder dizer que a SBB é um desses grandes cases no Brasil, de uma entidade do chamado terceiro setor, que deu muito certo, né? Que deu e dá muito certo, né? Que faz um trabalho expressivo, e ele faz esse trabalho expressivo fundamentado no exercício da misericórdia, nesse caso, numa visão missional, né? Numa visão de alcance do Evangelho, né? Eu vou dar alguns exemplos bem práticos do que aconteceu agora durante a pandemia, que a maioria das pessoas não sabe. E muitas vezes as pessoas que não sabem veem apenas a Bíblia como livro e dizem, essa Bíblia é da SPB, essa Bíblia existem diferenças entre as organizações. Uma das coisas, por exemplo, que aconteceu aí em Porto Alegre, onde você vive, durante essa pandemia, nós, a SBB, pela nossa regional de Porto Alegre, fomos chamados para visitar uma das penitenciárias aí do Rio Grande do Sul, que havia problema de ameaça de rebelião, e entrar em contato conosco e disseram, vocês podem vir aqui para fazer uma distribuição de Bíblias para o pessoal? Veja, isso não foi notícia, mas a SBB foi e fez essa distribuição de Bíblias naquele presídio. Veja, mesmo que fosse uma Bíblia econômica, mas entrar no presídio, se você quer comprar uma Bíblia, não tem sentido. Né? Ou você doa a Bíblia. Agora, se você tem dinheiro para doar ou não doar, essa questão não foi perguntar, não tenho dinheiro, não vou doar. Se foi e fez. Agora tem que achar a maneira de cobrir. Um outro exemplo. Nós temos a única Bíblia em Braille que é impressa continuamente, uma Bíblia em Braille, são 36 volumes. Nós não doamos uma Bíblia, é a Bíblia mais cara. Doamos uma Bíblia inteira de vez para as pessoas. Ela custa em torno de R$4.000, são 40 quilos de papel apenas. Só eu vi essa produção aí em Barueri, é fantástico. Isso. Então, os cegos, durante a pandemia, eles ouvem as mesmas notícias que nós, mas eles não veem, eles não sabem como é que é. Então, imagina como todo esse pânico que se tomou conta de uma grande parte da população também estava no coração deles. Como eles estão inscritos para receber, se entrou em contato com eles, mandamos áudios de mensagem de esperança. E nós, nos tempos normais, fazemos o que a gente chama de rodas de conversa, onde chamamos eles, e eles têm um momento de socialização, e eles conversam entre eles sobre a vida a partir da palavra de Deus. Então, eles disseram, nós queríamos um encontro, não pode fazer, mas nós agradecemos que vocês nos chamaram. Lá na divisa, lá no Nordeste, divisa de Pernambuco com Alagoas, ali o sul do Pernambuco, houve não sei, ninguém ficou sabendo, houve uma enchente muito grande, Nordeste com cheia, né? E invadiu a cidade. Teve gente que não conseguia viajar por um lado, para saírem tinham que ir por outro caminho, pois lá estava a Sociedade Bíblica levando Bíblias para trazer consolo nessa situação. Então, esse é o trabalho que nós fazemos. Eu dei 3 amostras rápidas e muitas outras que nós fizemos, levando a palavra que traz consolo. E isso é feito diuturnamente. Aqui no Brasil, por exemplo, a Sociedade Bíblica, nesses programas, ela alcança por ano cerca de 600.000 pessoas. Imagina uma cidade de 600.000 pessoas e todos eles recebem porções da Escritura, seja um Evangelho, seja um Novo Testamento, até uma Bíblia gratuitamente. Nós não doamos Bíblias para as igrejas são as donas da Sociedade Bíblica. Isso. Tá? Mas são pessoas abaixo da linha da pobreza, são pessoas que precisam. Outro exemplo que está ocorrendo agora, um dos maiores programas de recuperação de pessoas dependentes químicas é o que nós fazemos com as organizações que trabalham, através de uma Bíblia muito bonita, a Bíblia de Estudo Despertar, que ela leva pela Bíblia a pessoa à recuperação da drogadição.
Esse, aqui em São Paulo, por exemplo, tem a Cracolândia, que é uma coisa que é subhumano ver aquilo, pois ali cristãos trabalham. Tá? Uhum. Tem a Igreja Batista faz um trabalho muito bonito da Cristolândia e outras igrejas fazem, as comunidades terapêuticas que nós ajudamos a movimentar. Essa Bíblia serve de orientação e ela é dada na mão da pessoa. Ora, o Sim. dependente químico, ele não tem muitas vezes como pagar o seu processo de recuperação. A Uhum. família não tem como pagar. E isso é feito outra maneira. Agora, por exemplo, com essa desorganização social que está ocorrendo, eles andam pelas ruas, já aumenta a violência, né? Porque eles têm falta que a droga na vida deles e eles não tiveram oportunidade. E muitas vezes a casa de recuperação também fechou as portas. Então, Sim. como é importante a gente, essa palavra que você usou, exercer a misericórdia, ajudar Uhum. essas pessoas nesse momento. A gente não vai resolver isso politicamente. Né? É. O vírus não é de esquerda nem de direita, e nem as soluções. Claro. Eu tenho uma reunião, hoje tive mais uma reunião de 1 hora, com todos os diretores de sociedades bíblicas de fala hispana, Uhum. do México para o Sul, aqui, todas eles. E tem países que têm um governo de uma direção, outro de outra, todos eles sofrem igual. Né? Então, o jogo da politização, da oposição, isso está ocorrendo em toda parte, independentemente se é direita, esquerda, centro, se é norte, sul, leste, oeste, Isso é está tão, ocorrendo. e isso é tão verdadeiro, Sim. pastor, que isso me lembra uma fala de um diretor de presídio também, que diz assim que no sistema prisional brasileiro você pode segurar qualquer coisa de entrar no presídio. Só tem duas coisas que não pode deixar de entrar, pelo menos um pouco, sob pena de uma rebelião total. Olha que loucura. Droga, Uhum. eles têm que fechar o olho e deixar a droga entrar um pouquinho, pelo menos, e Bíblia. E Bíblia, e aí também a capelania prisional que as várias igrejas Isso. vão fazendo, né? E ao fazerem também, então, acabam sendo aí a ponta de entrega, né, no final da Bíblia, né? Os grandes parceiros da sociedade. Bom, deixa eu dar mais uns ois aqui. Olha aí, o papai está aí online, aí, ó, vendo e ouvindo vocês. Bom vê-los, filho Jean e doutor Erni. Tiago Vieira também, meu sócio aí. Sigam TR_Vieira. E também eu vi que o Christian Loiacono também entrou. Nosso querido amigo. Grandes amigos aí, você está Isso mencionando. aí. Um abraço para o Wilson, meu amigo, seu pai. Olha Há aí. tempo que eu não encontro ele. Viu? Pois é. Que beleza. Que beleza. Bom, pastor, eu acho que quanto a isso, então, a gente tem que pensar em termos de como é que nós podemos, de maneira prática, começar a nos dar as mãos nesse momento e como que esses pequenos gestos de um ajudando o outro vão somando-se, criando essa rede de misericórdia que vai se estendendo e que vai, então, aliviando o sofrimento. Isso é uma palavra que eu acho interessante, que os países de fala inglesa, eles usam bastante esse termo, esse alívio da pobreza, o alívio do sofrimento. Isso. Isso remonta a uma palavra de Jesus, né? Quando Maria vai ungir os seus pés com mirra, né? E com aquele perfume caro, que daí vai enxugar com seus cabelos, e Judas se escandaliza e diz que podia vender aquilo por 300 denários e dar aos pobres, e Jesus fala assim, calma, né? Os pobres vão estar sempre por aqui, né? Os pobres sempre vão estar com vocês. E essa fala, ela lança luzes para uma visão, e aí tanto antropológica, como o fato de que nós não somos inerentemente bons e que por isso é impossível nós construirmos o reino de Deus plenamente aqui na Terra, e também lança luzes para uma perspectiva sociológica, né, social,
de que o alívio da pobreza, não a erradicação completa, porque isso é impossível. É um fato da humanidade, de que uns terão mais do que os outros e que haverá escassez, e essa escassez ela vai continuar, se não em maior escala. Nós vivemos nos últimos 150 anos o maior enriquecimento global de toda a história, né? Nós sabemos que as pessoas pobres de hoje vivem com maior conforto do que muitos reis do medievo, né? E com a medida sanitária que nós temos hoje, por mais pouco acesso que nós tenhamos, inclusive a esgoto no Brasil, ainda é muito mais do que em séculos atrás. E isso, de novo, é a liberdade, é o ambiente de liberdade que permitiu que isso acontecesse. A prensa de Gutenberg, que acabou imprimindo a Bíblia de Lutero, que acabou imprimindo as suas 95 teses, e com todo o movimento de reforma protestante eclodindo na Europa, acabou por também precipitar outras situações políticas que fortaleceu ainda mais os Estados nacionais, e criou-se um ambiente, especialmente depois também nas imigrações para os Estados Unidos e a Inglaterra, com as suas revoluções industriais, criou-se esse ambiente de expansão da riqueza como um todo. Mas a pobreza continua, ela existe, ela persiste, e não é papel do Estado ou do outro. É meu papel fazer algo ao meu alcance para aliviar essa vida que tá sofrendo, né? E nesse momento de pandemia, em que nós vemos essa situação se recrudescer, nós temos que tomar essa consciência realmente de que cabe a nós todos podemos fazer a nossa parte no alívio da pobreza. E isso também acaba transbordando na causa da Bíblia, que é essa causa nobre que a Sociedade Bíblica do Brasil leva para o Brasil e para o mundo, né? Deixa eu contar uma passagem assim de uma experiência que me tocou muito. No ano passado, eu tive a oportunidade de visitar a China, e em Pequim eu tive um encontro com a ministra de Assuntos Religiosos do país. Ela me recebeu porque eles já 2 vezes vieram ao Brasil, 2 comitivas, visitar a Sociedade Bíblica, porque eles queriam ver justamente como é que nós fazemos esse trabalho de relacionamento da fé e da Bíblia com a questão social. Alguém contou para eles na China, eles vieram aqui no Brasil. Então, era a primeira vez que vieram, nos informaram, eu fiquei meio desconfiado. Chinês vindo aqui, do governo chinês. Entrei em contato com o Itamaraty, de fato estava a visita lá, eles tinham anunciado o Itamaraty brasileiro, que estavam vindo e iriam visitar a Sociedade Bíblica. Então eu fui lá e retribuí a visita, e a ministra me ofereceu um jantar lá, onde estava sentado ao lado dela, pude conversar, não em mandarim, mas em chinês, em inglês, com ela. E aí eu disse, você está trabalhando aqui nesse ministério, que para nós até é novidade, de assuntos religiosos, nós não temos essa figura no Brasil, mas eu disse, o que você percebe aqui? Quais foram lições que vocês chineses aprenderam? E ela me disse uma coisa que me impressionou muito. Ela disse, olha, nós aqui aprendemos que o desenvolvimento econômico não faz uma grande nação. E a China já é praticamente a primeira economia do mundo. Quem vai lá, eu nunca esperava, eu andei mais de 3.500 quilômetros em trem de alta velocidade, durante o dia eu pude ver muita coisa, e a gente vê aquilo, está bombando a economia, prédios moderníssimos, tudo é moderno. E ela me disse, o desenvolvimento econômico não faz um grande país. Eu disse, me explica um pouco. Aí ela disse, eu vou lhe dar um exemplo. Nós, famílias chinesas, tradicionalmente, os filhos cuidavam dos pais na velhice. Mas como a gente queria o desenvolvimento econômico, a gente achava que as famílias deviam ter, no máximo, um filho, porque tendo menos gente, nós tínhamos muita gente, era mais fácil a gente ter o desenvolvimento econômico.
Nós impusemos essa lei ao povo, não foi livre, nós impusemos essa lei ao povo e mudamos. Hoje, a maioria das famílias tem apenas um filho, com todas as dificuldades que muitos já ouviram dessa imposição. Agora, diz ela, nós temos uma geração de velhos que os filhos não têm condições e nem querem cuidar. Nós estragamos um bem cultural positivo por causa do desenvolvimento econômico. Eu achei aquilo muito marcante. E ela disse, agora nós temos que fazer um velho cuidar do outro velho, que também não dá certo. Então, veja como a interferência. Ela disse, hoje a gente abriu para terem até 2 filhos e os novos nem querem mais. Eu fiquei pensando na nossa situação, por exemplo, aqui. Muitas famílias só querem um filho ou não querem filhos. Dizem, é muito e tal, e vão domingo, se dizem cristãos, etc. E tal. Eu acho que é momento de refletir onde é que está a base da nossa fé, quanto a nossa fé não é influenciada simplesmente pelas correntes de pensamento mundano, voltar à origem. E aí não tem outra maneira que voltar à Bíblia Sagrada. Sem dúvida. E a Bíblia Sagrada nos dá posicionamentos assim muito bonitos, né? Por exemplo, que filhos são bênçãos do Senhor. Isso não quer dizer que eu vou encher com 10 filhos, 20, 30, e eu vou produzir filhos indefinidamente. Eu sou responsável pelos meus filhos. Mas o que é o limite é o amor. O amor, né? E não é... E às vezes a gente até diz que é por amor que tal. Outra coisa que agora, nesse momento de necessidade, é a questão da generosidade. Lembro lá antigamente, uma vez, eu fui pedir uma oferta para uma pessoa se ela não podia ajudar a igreja, né? E o sujeito disse, não, eu estou muito mal de dinheiro, não posso, pastor, não tem jeito de eu ajudar. Estou muito mal. Eu digo, bom, confiei, eu digo, nossa, você está muito mal, não dê oferta, porque a igreja não vai morrer se você não dá oferta. Você tem que cuidar primeiro, você tem que cuidar de si, que está tudo bem, né? Naquela semana ele bateu o carro e teve que arrumar o carro. Aí ele tinha o dinheiro para arrumar o carro, quando ele me contou, ele disse, não, aí ele me disse, que vergonha, pastor. Ele reconheceu. E na mesma época, eu li uma oração que dizia mais ou menos o seguinte, né? Deus, não me faz tão pobre como eu digo que sou quando pedem minha ajuda. Então, essa foi forte. Essa foi forte. Então, às vezes a gente tem que pensar um pouquinho nisso, né? Isso não é nenhuma palavra de ameaça ou coisa assim, mas de reflexão. Será que eu não posso ajudar? Será que eu não devo ajudar? Será que esse olhar de felicidade que a Bíblia me dá, de esperança, isso não pode, nessa hora, ser mais forte, que eu de fato abra meu coração? Acho que todas essas reflexões nos ajudam. E quando a gente olha lá histórias bíblicas, como Jesus contou do bom samaritano, né? Que com toda a violência ali ainda, o cara sofrendo, gemendo, o bom samaritano disse, não tem problema, os outros tinham outras coisas para fazer. Ele foi lá, ajudou o cara que ele não conhecia, deu a oferta, e não disse que aquele bom samaritano passou necessidade porque ele ajudou o próximo. Ao contrário, eu acho que o exemplo dele é tão positivo, e os intérpretes mais antigos dizem que o bom samaritano era o próprio Senhor Jesus, né? Aquele que cuidou do necessitado, que saiu do seu conforto para ajudar os outros. Esse é o exemplo da fé cristã, né, que ela nos dá por dia a dia. Eu acho que é a hora de nós exercermos isso. Eu me lembro de uma passagem interessante. E aí é bom que nós estamos em 2 luteranos aqui, porque normalmente eu estou em minoria nas histórias, né? Sempre andando por aí, eu sempre sempre o luterano é a piada da vez, né? Então, assim, agora nós estamos em maioria aqui hoje, vamos falar de Lutero. Aí Lutero, na época da peste negra, que assolou aqueles tempos, né, nos seus dias, ele escreve uma carta interessantíssima a um pastor, esqueci o nome do pastor para quem ele escreve, e conselhos sobre a peste negra, né? O que fazer diante da epidemia, né? Então a primeira coisa ele fala assim, a primeira coisa que eu vou fazer é orar. Eu vou orar
para que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que Ele sare a nossa terra, para que essa epidemia vá embora. Em segundo lugar, eu vou me cuidar. Eu vou tomar as medidas de higiene necessárias, eu não vou ser uma ameaça para que outros peguem e também não vou me colocar desnecessariamente em risco. Porém, se Deus quiser me colher dessa vida, Ele sabe exatamente onde Ele vai me encontrar. Eu vou estar fazendo aquilo que Ele mandou eu fazer. E se eu precisar me colocar em risco para ajudar o próximo, pode ter certeza que eu vou estar lá fazendo isso. Eu acho que isso é um exemplo muito interessante e atual para os dias que nós estamos vivendo, a respeito de qual é a nossa postura como um todo e essa chamada para a ação, que é o objetivo dessa nossa live de hoje, para que nós possamos movimentar aí os nossos irmãos, para que possam espalhar mais ainda isso. A causa da Bíblia, ela é a causa de todo cristão, afinal de contas, é a causa da Bíblia uma das responsáveis pela volta do nosso Senhor, né? Porque a palavra chegando até os confins da terra, para que toda a terra possa ser coberta da mensagem da palavra de Deus, é um requisito para que a volta do Senhor se complete. Nesses dias de pandemia, eu tenho certeza que muitos olhos nossos se voltam para textos escatológicos, a gente pensa sobre as coisas do fim, a gente pensa que o mundo está aí entesourado para o fogo, e começamos com Maranata, Maranata, e aqui está uma maneira prática da gente exercer o Maranata, né? De a gente poder se solidarizar, não com apenas o lado humano, mas pensando também com um chamado que o próprio Deus está nos fazendo para que nós possamos ajudar que a segunda petição do Pai Nosso se faça presente, né? Que venha o reino de Deus, tanto que ele venha a nós, ele vem por si mesmo, mas que ele venha a nós de maneira consciente, intencional, e que ele vá ao próximo também, né? Que ele continue podendo ser compartilhado. Bom, o tempo voa, nós temos aí mais 5 minutos de live aí até o Instagram nos derrubar. Então, o negócio aqui é contado. Então, vamos fazer o seguinte, pastor, vamos nos despedindo dos nossos irmãos. Eu quero deixar a palavra com o senhor para que possa dizer aí algumas palavras a mais. Eu também quero dar uma despedida e, no final, eu queria pedir para que o senhor pudesse finalizar com uma oração. Isso. Eu ia, justamente quando você me passou a palavra, eu estava pensando, pedir para os nossos amigos que nos acompanham, que orem nesse momento para Deus. Mas todos oram, mas como é que se ora? Leia a Bíblia e faça a oração. É tão simples. Isso aí. Né? Muito bom. Ore de acordo com a palavra de Deus. Então, quando esses dias eu estava fazendo devocional com os colegas de trabalho, eu li o Salmo 23. Eu disse, vamos ler o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu digo, está faltando tudo, parece uma ironia, né? E aqui diz que o Senhor é meu pastor, nada... O que ele quer dizer? E aí fomos lendo, né? E aí, de repente, diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Então, a gente aprende que se Ele está comigo, nada me falta. Então, orem, entreguem nas mãos de Deus e andem, nem que andar para frente, tá? Ajudem os outros. Eu acho que ajudem, façam com que a palavra de Deus chegue. A esperança é necessária nesse momento. Distribua a Bíblia, né? Dê ela para os amigos. Essa semana veio uma pessoa aqui em casa, eu sempre tenho Bíblias. Mesmo sendo diretor da SBB, eu compro as Bíblias que eu distribuo lá. Então, eu tenho Bíblias aqui em casa. Veio uma senhora, deu uma Bíblia e disse, isso é o presente mais precioso que eu recebi, deu todo essa vencendo medo. Eu estou precisando disso. Tá? Então, fazer isso. E ofertar também para outras pessoas poderem ter. Muitas pessoas, elas são atingidas no presídio. Quem vai nos ajudar a dar as Bíblias no presídio? Não consigo colocar tudo isso no preço da Bíblia. Então, são necessárias as ofertas. Né? Não dá para fazer de outra maneira. Então, nós temos que fazer essa sociedade da Bíblia. Isso aí. Bom, gente, está fixado o comentário ali, então, o meu comentário, para quem quiser mais informações e também para se engajar na causa da Bíblia, clica ali,
insere os seus dados e vamos ajudar a causa da Bíblia. Pastor, ora por nós. Obrigado por todo mundo que participou da live aí. Ela vai ficar disponível também nos stories. A gente vai também depois passar para o nosso canal do youtube.com/direito religioso. Ali você também conhece várias ferramentas de apoio à Igreja Brasileira. Oremos. Vamos orar. Senhor Deus Pai Celestial, nós te agradecemos porque Tu és o nosso Deus e Pai, Tu és o nosso Salvador, e pelo Teu Espírito Tu nos orientas na nossa vida. Fica ao nosso lado nesses momentos tão difíceis, protege nossas famílias, protege as igrejas, protege o nosso país e o mundo. Faze com que Tua palavra tenha livre curso. Em meio a tudo isso, as pessoas encontrem em Ti esperança e orientação para a vida. Perdoa-nos os nossos erros, perdoa-nos nossos pecados e ajuda-nos a andarmos sempre nos Teus caminhos. Fica conosco. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado, pastor, novamente pelo tempo aí, que nós possamos seguir firmes e alegres na certeza de que o Senhor é por nós e continua nos abençoando, né? Um grande abraço para todo mundo aí e uma boa noite a todos. E, pessoal, causa da Bíblia. Olha lá o linkzinho, coloca os seus dados ali para que você possa receber o nosso material e também o material da SBB. Tá bom, gente? Deus abençoe a todos aí, uma ótima noite. Valeu! Um abraço. Tchau. Ela diz, Jesus venceu a morte. Isso ajuda até a pessoa mais simples. E mesmo, tem uma história, ela é real, de uma senhora que trabalhava num hospital de caridade cristão na África, tratando de leprosos. E veio um visitante, uma pessoa de fora, cheio das posses. Ela olhou aquela senhora cuidando daquelas pessoas ali, naquele estado. Aí ele disse para ela, eu admiro o seu trabalho, dinheiro nenhum faria com que eu fizesse isso. E aquela senhora, com toda simplicidade, respondeu, nem a mim, eu não faço isso por dinheiro. Exatamente. Então, essa tranquilidade hoje, no meio dessa pandemia, nós cristãos temos, eu vejo cristãos, por exemplo, essa Bíblia que nós fizemos, Vencendo o Medo, é uma Bíblia justamente para ajudar, tem pessoas muito simples, muito humildes, elas me ligam e dizem, pastor, como é que eu faço? Eu quero contribuir. Eu tenho uma pessoa que eu conheço e ela ganha o salário mínimo do INSS. Ela entrou nessa campanha SOS Causa da Bíblia, ela disse, eu quero contribuir com R$2.000 em 10 vezes de 200 para ajudar, porque a Bíblia não pode faltar. Então, essas coisas comovem, né? Porque muitas vezes as pessoas, e aí eu até faço um apelo, as pessoas que têm mais posses, e tem muitos que têm alguma reserva, ninguém vai entrar no céu com dinheiro, né? Você fica guardando. Às vezes, pensa um pouquinho, ajuda alguém, né? Ajuda alguém, dá esperança, né? E esse é o momento de nós ajudarmos, para que as pessoas tenham essa palavra de esperança. Eu sei que é difícil, né? Na sociedade bíblica, por exemplo, nós não temos dinheiro para pagar os salários, né? Nós entramos nisso de fazer corte do salário pela metade para os funcionários e os que ganham menos, 25%, e tentar, dessa maneira, contornar a crise, mas é preciso continuar dando a Bíblia à pátria, como dizia o nosso lema mais antigo. Isso a gente não pode, as próprias igrejas nos ajudam muito. As igrejas passam um momento de dificuldade, com as portas fechadas, não tem cultos, e as pessoas às vezes nem sabem como fazer uma contribuição por transferência bancária, coisa que vale. E a igreja passa essa dificuldade também no meio de tudo isso. Mas existem muitos cristãos que não passam por isso. Essa crise ela não está atingindo a todos igualmente. Claro. Há setores, por exemplo, os funcionários públicos até agora, né, não ouvi caso de que estão tendo descontos nos seus salários. Então, eles podem ajudar mais do que os outros nesse momento. Existem outros, por exemplo, os que trabalham no setor de alimentação, a agroindústria, todos esses setores estão se movimentando e podem se movimentando para cobrir as necessidades.
Sei que outros parou simplesmente o seu comércio, estão com dificuldade tremenda. Mas é essa hora que a gente vê que o amor ao próximo faz com que as pessoas ajudem. É. Nós temos uma cultura no Brasil muito complicada de terceirizar o amor ao próximo, né? A gente gosta de terceirizar a ajuda e achar que isso é um dever do Estado, que os nossos impostos pagam isso, né? E não é por aí, né? A responsabilidade, Jesus foi cirúrgico, como sempre, né? A responsabilidade nossa é justamente com o próximo, com aquele que está ali, com quem você vê a necessidade. E aí é o teu chamado para você ser ali o próprio Jesus ali, o próprio Deus cuidando, uma máscara de Deus ali, né, cuidando da vida daquela pessoa, né? E isso é muito importante. Dando um oi aqui para o nosso querido Sérgio Lutz, ele fala ali que um dos efeitos da crise é que nós podemos perder escolas cristãs, congregações vão sofrer, precisamos de novas soluções. E uma coisa que eu penso, pastor, não sei se o senhor concorda, é que, óbvio, nós estamos aí ainda chegando no olho do furacão da pandemia no Brasil. Nós estamos aí na rampa ascendente ainda, né? Vai haver agora, nos próximos 30, 60 dias, uma mudança, eu acho, de eixo. O sul começa a ficar mais frio, de repente começa a ficar mais para cá. Alguns casos, aumentam um pouquinho para cá os casos. Mas o que eu acho também, eu ouvi isso, é que vai ser muito importante na retomada que a psicologia da retomada ela aconteça. As pessoas elas naturalmente estão com medo, naturalmente elas estão se preservando. Os que estão com seus vencimentos em dia estão buscando economizar, estão gastando menos. Isso desacelera a cadeia econômica como um todo. E na volta, quando nós voltarmos à convivência social, a tendência é que a retomada ainda demore um tempo. Então, que a economia como um todo ela tem ainda um tempo de retração para que depois ela possa voltar a ter um combustível maior. E é importantíssimo que nós, como cristãos, demos exemplo da esperança que nós temos. Sendo responsáveis, não sendo perdulários, porque isso não convém, isso não é uma virtude, né? A virtude é a moderação, né? É a prudência e a moderação, mas também a perseverança, né? A longanimidade, nós estarmos continuamente com um olhar de esperança, não apenas de palavras, mas de atitudes também. E isso faz parte na cadeia que no Brasil nós precisamos aprender, que é a filantropia. Nós precisamos aprender essa cultura de ajudar o próximo, de nos organizarmos em torno de movimentos que sejam sérios, que comprovadamente cumpram a sua missão institucional, que cumpram aquela visão que inspirou as pessoas que formaram ela. E eu tenho a alegria de poder dizer que a SBB é um desses grandes cases no Brasil, de uma entidade do chamado terceiro setor, que deu muito certo, né? Que deu e dá muito certo, né? Que faz um trabalho expressivo, e ele faz esse trabalho expressivo fundamentado no exercício da misericórdia, nesse caso, numa visão missional, né? Numa visão de alcance do Evangelho, né? Eu vou dar alguns exemplos bem práticos do que aconteceu agora durante a pandemia, que a maioria das pessoas não sabe. E muitas vezes as pessoas que não sabem veem apenas a Bíblia como livro e dizem, essa Bíblia é da SPB, essa Bíblia é babá. Existem diferenças entre as organizações. Uma das coisas, por exemplo, que aconteceu aí em Porto Alegre, onde você vive, durante essa pandemia, nós, da SBB, pela nossa regional de Porto Alegre, fomos chamados para visitar uma das penitenciárias aí do Rio Grande do Sul, que havia problema de ameaça de rebelião, e entrar em contato conosco e disseram, vocês podem vir aqui para fazer uma distribuição de Bíblias para o pessoal? Veja, isso não foi notícia, mas a SBB foi e fez essa distribuição de Bíblias naquele presídio. Veja, mesmo que fosse uma Bíblia econômica, mas entrar no presídio, se você quer comprar uma Bíblia,
Não tem sentido. É, Né? Ou é, você doa a Bíblia. Agora, se você tem dinheiro para doar ou doar, não doar, essa questão não foi perguntar, não tenho dinheiro, não vou doar. Se foi e fez. Agora tem que achar a maneira de cobrir. Um outro exemplo. Nós temos a única Bíblia em Braille que é impressa continuamente, uma Bíblia em Braille são 36 volumes. Nós não uhum. doamos uma Bíblia, é a Bíblia mais cara. Doamos uma Bíblia inteira de vez para as pessoas. Ela custa em torno de R$ 4.000, são 40 quilos de papel apenas, só para o pessoal Eu ter vi uma essa ideia. produção aí em Barueri, é fantástico. Isso. Então, os cegos, durante a pandemia, eles ouvem as mesmas notícias que nós, mas eles não veem, eles não sabem como é que é. Então, imagina como todo esse pânico que se tomou conta de uma grande parte da população também estava no coração deles. Como eles estão inscritos para receber, você entrou em contato com eles, mandamos áudios de mensagem de esperança, e nós, nos tempos normais, fazemos o que a gente chama de rodas de conversa, onde chamamos eles, e eles têm um momento de socialização, e eles conversam entre eles sobre a vida a partir da palavra de Deus. Então, eles disseram, nós queríamos um encontro, não pode fazer, mas nós agradecemos que vocês nos chamaram. Lá na divisa, lá no Nordeste, divisa de Pernambuco com Alagoas, ali o sul do Pernambuco, houve não sei, ninguém ficou sabendo, houve uma enchente muito grande. Nordeste com cheia, né? E invadiu a cidade. Teve gente que não conseguia viajar por um lado, para sair tinham que ir por outro caminho, pois lá Sim. estava a Sociedade Bíblica levando Bíblias para trazer consolo nessa situação. Então, esse é o trabalho que nós fazemos. Eu dei 3 amostras rápidas e muitas outras que nós fizemos, levando a palavra que traz consolo. E isso é feito diuturnamente. Aqui no Brasil, por exemplo, a Sociedade Bíblica, nesses programas, ela alcança por ano cerca de 600 mil pessoas. Imagina uma cidade de 600 mil pessoas e todos eles recebem porções da Escritura, seja um evangelho, seja um Novo Testamento, até uma Bíblia gratuitamente. Nós não doamos Bíblias para as igrejas são as donas da Sociedade Bíblica. Isso. Tá? Mas são pessoas abaixo da linha da pobreza, são pessoas que precisam. Outro exemplo que está ocorrendo agora, um dos maiores programas de recuperação de pessoas dependentes químicas é o que nós fazemos com as organizações que trabalham, através de uma Bíblia muito bonita, a Bíblia de Estudo Despertar, que ela leva pela Bíblia a pessoa à recuperação da droga-adição. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem a Cracolândia, que é uma coisa que é subhumano ver aquilo, pois ali cristãos trabalham. Né? Tem a Igreja Batista faz um trabalho muito bonito da Cristolândia e outras igrejas fazem, as comunidades terapêuticas que nós ajudamos a movimentar. Essa Bíblia serve de orientação e ela é dada na mão da pessoa. Ora, o dependente químico, ele não tem muitas vezes como pagar o seu processo de recuperação. A família não tem como pagar. E isso é feito outra maneira. Agora, por exemplo, com essa desorganização social que está ocorrendo, eles andam pelas ruas, já aumenta a violência, né? Porque eles têm falta que a droga na vida deles e eles não tiveram oportunidade. E muitas vezes a casa de recuperação também fechou as portas. Sim. Então, como é importante essa palavra que você usou, exercer a misericórdia, ajudar essas pessoas nesse momento. A gente não vai resolver isso politicamente. Né? O vírus não é de esquerda nem de direita, e nem as soluções. Eu tenho uma reunião, hoje tive mais uma reunião de 1 hora, com todos os diretores de sociedades bíblicas de fala hispana, do México para o Sul, aqui, todas eles. E tem países que têm um governo de uma direção, outro de outra, todos eles sofrem igual. Né? Então, o jogo da politização, da oposição, isso está ocorrendo em toda parte, independentemente se é direita, esquerda, centro, se é norte, sul, leste, oeste. Isso está ocorrendo.
E isso é tão verdadeiro, Sim. pastor, que isso me lembra uma fala de um diretor de presídio também, que diz assim que no sistema prisional brasileiro você pode segurar qualquer coisa de entrar no presídio. Só tem duas coisas que não pode deixar de entrar, pelo menos um pouco, sob pena de uma rebelião total. Olha que loucura. Droga, Uhum. eles têm que fechar o olho e deixar a droga entrar um pouquinho, pelo menos, e Bíblia. E Bíblia, e aí também a capelania prisional que as várias igrejas Isso. vão fazendo, né? E ao fazerem também, então, acabam sendo aí a ponta de entrega, né, no final da Bíblia, né? Os grandes parceiros da sociedade. Bom, deixa eu dar mais uns ois aqui. Olha aí, o papai está aí online, aí, ó, vendo e ouvindo vocês. Bom vê-los, filho Jean e doutor Erni. Tiago Vieira também, meu sócio aí. Sigam TR_Vieira. E também eu vi que o Christian Loiacono também entrou. Nosso querido amigo. Grandes amigos aí, você está Isso mencionando. aí. Um abraço para o Wilson, meu amigo, seu pai. Olha Há aí. tempo que eu não encontro ele, viu? Pois é. Que beleza. Que beleza. Bom, pastor, eu acho que quanto a isso, então, a gente tem que pensar em termos de como é que nós podemos, de maneira prática, começar a nos dar as mãos nesse momento e como que esses pequenos gestos de um ajudando o outro vão somando-se, criando essa rede de misericórdia que vai se estendendo e que vai, então, aliviando o sofrimento. Isso é uma palavra que eu acho interessante, que os países de fala inglesa, eles usam bastante esse termo, esse alívio da pobreza, o alívio do sofrimento. Isso. Isso remonta a uma palavra de Jesus, né? Quando Maria vai ungir os seus pés com mirra, né? E com aquele perfume caro, que daí vai enxugar com seus cabelos, e Judas se escandaliza e diz que podia vender aquilo por 300 denários e dar aos pobres, e Jesus fala assim, calma, né? Os pobres vão estar sempre por aqui, né? Os pobres sempre vão estar com vocês. E essa fala, ela lança luzes para uma visão, e aí tanto antropológica, como o fato de que nós não somos inerentemente bons e que por isso é impossível nós construirmos o reino de Deus plenamente aqui na Terra, e também lança luzes para uma perspectiva sociológica, né, social, de que o alívio da pobreza, não a erradicação completa, porque isso é impossível, é um fato da Uhum. humanidade, de que uns terão mais do que os outros e que haverá escassez, e essa escassez ela vai continuar, se não em maior escala. Nós vivemos nos últimos 150 anos o maior enriquecimento global de toda a história, né? Nós sabemos que as pessoas pobres de hoje vivem com maior conforto do que muitos reis do medievo, né? E com a medida sanitária que nós temos hoje, por mais pouco acesso que nós tenhamos, inclusive a esgoto no Brasil, ainda é muito mais do que em séculos atrás. E isso, de novo, é a liberdade, é o ambiente de liberdade que permitiu que isso acontecesse. A prensa de Gutenberg, que acabou imprimindo a Bíblia de Lutero, que acabou imprimindo as suas 95 teses, e com todo o movimento de reforma protestante eclodindo na Europa, acabou por também precipitar outras situações políticas que fortaleceu ainda mais os estados nacionais, e criou-se um ambiente, especialmente depois também nas imigrações para os Estados Unidos e a Inglaterra, com as suas revoluções industriais, criou-se esse ambiente de expansão da riqueza como um todo. Mas a pobreza continua, ela existe, ela persiste, e não é papel do Estado ou do outro. É meu papel fazer algo ao meu alcance para aliviar essa vida que tá sofrendo, né? E nesse momento de pandemia,
em que nós vemos essa situação se recrudescer, nós temos que tomar essa consciência realmente de que cabe a nós todos podemos fazer a nossa parte no alívio da pobreza. E isso também acaba transbordando na causa da Bíblia, que é essa causa nobre que a Sociedade Bíblica do Brasil leva para o Brasil e para o mundo, né? Deixa eu contar uma passagem assim, de uma experiência que me tocou muito. No ano passado, eu tive a oportunidade de visitar a China, e em Pequim eu tive um encontro com a ministra de Assuntos Religiosos do país. Ela me recebeu porque eles já 2 vezes vieram ao Brasil, 2 comitivas, visitar a Sociedade Bíblica, porque eles queriam ver justamente como é que nós fazemos esse trabalho de relacionamento da fé e da Bíblia com a questão social. Alguém contou para eles na China, eles vieram aqui no Brasil. Então, era a primeira vez que vieram, nos informaram, eu fiquei meio desconfiado. Chinês vindo aqui, do governo chinês. Entrei em contato com o Itamaraty, de fato estava a visita lá, eles tinham anunciado o Itamaraty brasileiro, que estavam vindo e iriam visitar a Sociedade Bíblica. Então eu fui lá e retribuí a visita, e a ministra me ofereceu um jantar lá, onde estava sentado ao lado dela, pude conversar, não em mandarim, mas em chinês, em inglês, com ela. E aí eu disse, você está trabalhando aqui nesse ministério, que para nós até é novidade, de assuntos religiosos, nós não temos essa figura no Brasil, mas eu disse, o que você percebe aqui? Quais foram lições que vocês chineses aprenderam? E ela me disse uma coisa que me impressionou muito. Ela disse, olha, nós aqui aprendemos que o desenvolvimento econômico não faz uma grande nação. E a China já é praticamente a primeira economia do mundo. Quem vai lá, eu nunca esperava, eu andei mais de 3.500 quilômetros em trem de alta velocidade, durante o dia eu pude ver muita coisa, e a gente vê aquilo, está bombando a economia, prédios moderníssimos, tudo é moderno. E ela me disse, o desenvolvimento econômico não faz um grande país. Eu disse, me explica um pouco. Aí ela disse, eu vou lhe dar um exemplo. Nós, famílias chinesas, tradicionalmente, os filhos cuidavam dos pais na velhice. Mas como a gente queria o desenvolvimento econômico, a gente achava que as famílias deviam ter, no máximo, um filho, porque tendo menos gente, nós tínhamos muita gente, era mais fácil a gente ter o desenvolvimento econômico. Nós impusemos essa lei ao povo, não foi livre, nós impusemos essa lei ao povo. E mudamos. Hoje, a maioria das famílias tem apenas um filho, com todas as dificuldades que muitos já ouviram dessa imposição. Agora, diz ela, nós temos uma geração de velhos que os filhos não têm condições e nem querem cuidar. Nós estragamos um bem cultural positivo por causa do desenvolvimento econômico. Eu achei aquilo muito marcante. E ela disse, agora nós temos que fazer um velho cuidar do outro velho, que também não dá certo. Então, veja como a interferência. Ela disse, hoje a gente abriu para terem até 2 filhos e os novos nem querem mais. Eu fiquei pensando na nossa situação, por exemplo, aqui. Muitas famílias só querem um filho ou não querem filhos. Dizem, é muito e tal, e vão domingo, se dizem cristãos, etc. E tal. Eu acho que é momento de refletir onde é que está a base da nossa fé, quanto a nossa fé não é influenciada simplesmente pelas correntes de pensamento mundano, voltar à origem. E aí não tem outra maneira que voltar à Bíblia Sagrada. Sem dúvida. E a Bíblia Sagrada nos dá posicionamentos assim muito bonitos, né? Por exemplo, que filhos são bênçãos do Senhor. Isso não quer dizer que eu vou encher com 10 filhos, 20, 30, e eu vou produzir filhos indefinidamente. Eu sou responsável pelos meus filhos. Mas o que é o limite é o amor. O amor, né? E não é... E às vezes a gente até diz que é por amor que tal. Outra coisa que agora, nesse momento de necessidade, é a questão da generosidade. Lembro lá antigamente, uma vez,
eu fui pedir uma oferta para uma pessoa se ela não podia ajudar a igreja, né? E o sujeito disse, não, eu estou muito mal de dinheiro, não posso, pastor, não tem jeito de eu ajudar. Estou muito mal. Eu digo, bom, confiei, eu digo, não, se você está muito mal, não dê oferta, porque a igreja não vai morrer se você não dá oferta. Você tem que cuidar primeiro, você tem que cuidar de si, que está tudo bem, né? Naquela semana ele bateu o carro, teve que arrumar o carro. Ah, Aí mas ele tinha o dinheiro para arrumar o carro. Quando ele aí me arrumou. contou, disse, não, aí ele me disse, que vergonha, pastor. Ele reconheceu. Né? E mais ou menos na É, mesma época, eu li uma oração que dizia mais ou menos o seguinte, né? Deus, não me faz tão pobre como eu digo que sou quando pede minha ajuda. ah, Então, essa foi é, forte. Essa foi forte. então, às vezes a gente tem que pensar um pouquinho nisso, né? Isso não é nenhuma palavra de ameaça ou coisa assim, mas de reflexão. Será que eu não posso ajudar? Será que eu Claro. não devo ajudar? Será que esse olhar de felicidade que a Bíblia me dá, de esperança, isso não pode, nessa hora, ser mais forte que eu de fato abra meu coração? Acho que todas Sim, essas reflexões nos ajudam. E quando a gente olha lá histórias bíblicas, como Jesus contou do bom samaritano, né? Que com toda a violência ali ainda, o cara sofrendo, gemendo, o bom samaritano disse, não tem problema, os outros tinham outras coisas para fazer, ele foi lá, ajudou o cara que ele não conhecia, deu a oferta, e não disse que aquele bom samaritano passou necessidade porque ele ajudou o próximo. Ao sim, contrário, eu acho que o exemplo dele é tão positivo e os intérpretes mais antigos dizem que o bom samaritano era o próprio Senhor Jesus, né? sim. Aquele que cuidou do necessitado, que saiu do seu conforto para ajudar os outros. Esse é o exemplo da fé cristã, né, que ela nos dá para o dia a dia. Eu acho que é a hora Eu, de nós exercermos isso. eu me lembro de uma passagem interessante. E aí é bom que nós estamos em dois luteranos aqui, porque normalmente eu estou em minoria nas histórias, né? Sempre andando por aí, eu sempre é sempre o luterano é a piada da vez, né? Então, assim, agora nós estamos em maioria aqui hoje, vamos falar de Lutero. Aí Lutero, na época da peste negra, que assolou aqueles tempos, né, nos seus dias, ele escreve uma carta interessantíssima a um pastor, esqueci o nome do pastor para quem ele escreve, e conselhos sobre a peste negra, né? O que fazer diante Isso. da epidemia. Né? Então, a primeira coisa que ele fala, a primeira coisa que eu vou fazer é orar. Eu vou orar para que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que Ele saia da nossa terra, para que essa epidemia vá embora. Em segundo lugar, eu vou me cuidar. Eu vou tomar as medidas de higiene necessárias. Eu não vou ser uma ameaça para que outros peguem e também não vou me colocar desnecessariamente em risco. Porém, se Deus quiser me colher dessa vida, Ele sabe exatamente onde Ele vai me encontrar. Eu vou estar fazendo aquilo que Ele mandou eu fazer. E se eu precisar me colocar em risco para ajudar o próximo, pode ter certeza que eu vou estar lá fazendo isso. Eu acho que isso é um exemplo É, muito interessante e atual para os dias que nós estamos vivendo, a respeito de qual é a nossa postura como um todo e essa chamada para ação, que é o objetivo dessa nossa live de hoje, para que nós possamos movimentar aí os nossos irmãos, para que possam espalhar mais ainda isso. A causa da Bíblia, ela é a causa de todo cristão, afinal de contas, é a causa da Bíblia uma das responsáveis pela volta do nosso Senhor, né? Porque a palavra é chegando verdade. até os confins da terra, para que toda a terra possa ser coberta da mensagem da palavra de Deus, é um requisito para que a volta do Senhor se complete. Nesses dias de pandemia, eu tenho certeza que muitos olhos nossos se voltam para textos escatológicos, a gente pensa sobre as coisas do fim, a gente pensa que o mundo está aí entesourado para o fogo, e começamos com Maranata, Maranata, e aqui está uma maneira prática da gente exercer o Maranata, né? De a gente poder se solidarizar, não com apenas o lado humano, mas pensando também com um chamado que o próprio Deus está nos fazendo para que nós possamos ajudar
que a segunda petição do Pai Nosso se faça presente, né? Que venha o reino de Deus, tanto que Isso. ele venha a nós, ele vem por si mesmo, mas que ele venha a nós de maneira consciente, intencional, e que ele vá ao próximo também, né? Que ele continue podendo ser compartilhado. Bom, o tempo voa, nós temos aí mais 5 minutos de live aí até o Instagram nos derrubar. Então, Tá vamos... certo. O negócio aqui é contado. Então, vamos fazer o seguinte, pastor, vamos nos despedindo dos nossos irmãos. Eu quero deixar a palavra com o senhor para que possa dizer aí algumas palavras a mais. Eu também quero dar uma despedida e, no final, eu queria pedir para que o senhor pudesse finalizar com uma oração. Isso. Eu ia, justamente quando você me passou a palavra, eu estava pensando, pedir para os nossos amigos que nos acompanham, que orem nesse momento para Deus. Mas todos oram, mas como é que se ora? Leia a Bíblia e faça a oração. É tão simples. Isso aí. Né? Muito bom. Ore de acordo com a palavra de Deus. Então, esses dias eu estava fazendo devocional com os colegas de trabalho, eu li o Salmo 23, eu disse, vamos ler o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu digo que está faltando tudo, parece uma ironia, né? E aqui diz que o Senhor é meu pastor, nada... O que ele quer dizer? E aí fomos lendo, né? E aí, de repente, diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Então, a gente aprende que se Ele está comigo, nada me falta. Então, orem, entreguem nas mãos de Deus e andem, nem que andar para frente, tá? Ajudem os outros. Eu acho que ajudem, façam com que a palavra de Deus chegue. A esperança é necessária nesse momento. Distribua a Bíblia, né? Dê ela para os amigos. Essa semana veio uma pessoa aqui em casa, eu sempre tenho Bíblias. Mesmo sendo diretor da SBB, eu compro as Bíblias que eu distribuo lá. Então, eu tenho Bíblias aqui em casa. Veio uma senhora, deu uma Bíblia e disse, isso é o presente mais precioso que eu recebi. Deu todo essa vencendo medo. Eu estou precisando disso. Tá? Então, fazer isso. E ofertar também para outras pessoas poderem ter. Muitas pessoas, elas são atingidas no presídio. Quem vai nos ajudar a dar as Bíblias no presídio? Não consigo colocar tudo isso no preço da Bíblia. Então, são necessárias as ofertas. Não dá para fazer de outra maneira. Então, nós temos que fazer essa sociedade da Bíblia. Isso aí. Bom, gente, está fixado o comentário ali, então, o meu comentário, para quem quiser mais informações e também para se engajar na causa da Bíblia, clica ali, insere os seus dados e vamos ajudar a causa da Bíblia. Pastor, ora por nós. Vamos. Obrigado por todo mundo que participou da live aí. Ela vai ficar disponível também nos stories. A gente vai também depois passar para o nosso canal do youtube.com/direito religioso. Ali você também conhece várias ferramentas de apoio à Igreja Brasileira. Oremos. Vamos orar. Senhor Deus Pai Celestial, nós te agradecemos porque Tu és o nosso Deus e Pai, Tu és o nosso Salvador, e pelo Teu Espírito Tu nos orientas na nossa vida. Fica ao nosso lado nesses momentos tão difíceis, protege nossas famílias, protege as igrejas, protege o nosso país e o mundo. Faz com que Tua palavra tenha livre curso. Em meio a tudo isso, as pessoas encontrem em Ti esperança e orientação para a vida. Perdoa-nos os nossos erros, perdoa-nos os nossos pecados e ajuda-nos a andarmos sempre nos Teus caminhos. Fica conosco. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado, pastor, novamente pelo tempo aí, que nós possamos seguir firmes e alegres na certeza de que o Senhor é por nós e continua nos abençoando, né? Um grande abraço para todo mundo aí e uma boa noite a todos. E, pessoal, causa da Bíblia. Olha lá o linkzinho, coloca os seus dados ali para que você possa receber o nosso material e também o material da SBB. Tá bom, gente? Deus abençoe a todos aí. Uma ótima noite. Valeu. Um abraço. Tchau.